Uma questão aí da FUVEST, falando sobre o efeito Doppler, diz o seguinte: uma onda considerada plana, proveniente de uma sirene em repouso, propaga-se no ar parado na direção horizontal, com velocidade v igual a 330 metros por segundo. Então essa aqui já é a velocidade do som. Vamos marcar aqui: 330 metros por segundo. E comprimento de onda igual a 16,5 centímetros. Então esse é o lambda. 16,5 centímetros. Ou em metros, dividindo por 100, né? 0,165 metros. Na região em que a onda está se propagando, um atleta corre em uma pista horizontal com velocidade u igual a 6,6 metros por segundo. Então essa é a velocidade do atleta. Ou seja, é a velocidade da fonte, né? Velocidade do observador, quer dizer, vamos chamar de 6,6 metros por segundo, formando um ângulo de 60 graus com a direção de propagação da onda. O som que o atleta ouve tem frequência aproximada de. Então vamos lá. Antes, aqui vai ocorrer o efeito Doppler porque o observador está se movendo em relação à fonte, então terá uma alteração da frequência sonora da onda produzida com a frequência ouvida pelo observador, tá? Só que antes disso a gente tem que descobrir qual que é realmente a frequência da onda, tá? A gente não tem ela ainda, só que a gente sabe que velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. A gente já tem a velocidade do som e temos o comprimento de onda, só substituir. Então 330 é igual a 0,165 vezes a frequência. Portanto, a frequência vai ser 330 dividido por 0,165, tá? Para facilitar a conta, vamos sumir com essa vírgula. Como tem 3 casas decimais, vamos multiplicar por 1000 em cima e embaixo. Então aqui vai dar 330.000 dividido por 165. Como 330 é o dobro de 165, então isso aqui vai dar 2, com os 3 zerinhos aqui, 2000. Então 2000 é a frequência da onda sonora que foi produzida por essa fonte, tá? Não entendeu como foi feita a divisão? É só pegar 330 e dividir por 0,165. Não tem como, porque é um número decimal. Então aqui tirou as 3 casas decimais, tem que colocar os 3 zeros aqui. Fazendo essa divisão vai dar 2000, ok? Então vamos lá, agora a gente pode realmente ir para o efeito Doppler, né? Em que a frequência observada vai ser a frequência original vezes a velocidade do som, mais ou menos a velocidade do observador, dividido pela velocidade do som, mais ou menos a velocidade da fonte. Nesse caso, a fonte está parada, então a velocidade dela é zero. A velocidade do observador existe, tá? A gente tem que calcular só se ela vai ser positiva ou negativa. Antes disso, é importante observar que ele deu aqui que o observador não corre na mesma direção em que a onda se propaga. Ele corre numa direção a 60 graus dessa velocidade da onda, né? Então, a velocidade que realmente importa é a velocidade que está na mesma direção de propagação da onda, tá? Para descobrir isso aqui, a gente vai pegar a velocidade do observador, que é de 6,6, e multiplicar pelo cosseno de 60 graus, tá? Lembra, se a gente tem a decomposição de um vetor no eixo x e no eixo y. Então, o vetor velocidade desse corpo é para cá, u. Tem o eixo x e tem o eixo y. Como nesse caso a gente quer o eixo x, tá? Porque é na mesma direção de propagação da onda, que nesse caso é o eixo x, vai ser o cosseno deste ângulo, tá? Então, a velocidade do observador ela é realmente 6,6 vezes o cosseno de 60 graus. O cosseno de 60 é 1 sobre 2, então vai ser 6,6 vezes 1 sobre 2. Vezes 1 não muda nada, dividido por 2, metade de 6 é 3, do outro 6 também é 3, então é 3,3 metros por segundo. Para saber se ela é positiva ou negativa, vamos usar a regrinha lá de desenhar onde está o observador, desenhar onde está a fonte, traçar uma reta do observador até a fonte
e vê, a fonte está parada, o observador está se afastando da fonte. Aqui eu inverti, né? Mas ele está se afastando dela. A gente observa que as flechinhas, né, os vetores da velocidade do observador e do observador até a fonte estão em direções opostas, tá? Nesse caso, a velocidade do observador vai ser negativa, tá? Isso aqui é só um jeito de a gente saber se vai ser positiva ou negativa. A gente pode inverter também as posições, tá? Colocar a fonte aqui e o observador aqui. Fazer uma reta do observador até a fonte. O observador está se afastando da fonte, continua sendo direções diferentes, né? Então vai ser negativo. Então é importante, a velocidade, a frequência observada vai ser a frequência original vezes a velocidade do som menos a velocidade do observador dividido pela velocidade do som, porque a da fonte é zero. Vamos substituir os valores então. A frequência natural, né, é de 2000 Hz, vezes velocidade do som, ele me deu de 330. Então, 330 metros por segundo. Menos a do observador, que é de 3,3 metros por segundo, dividido por 330. Tá? A gente vai ter que fazer essa subtração antes, certo? A gente até pode multiplicar os dois, tem um jeito de simplificar, né? Mas vamos subtrair para depois multiplicar tudo. 330 menos 3,3. Colocando uma vírgula zero aqui, né? O zero não tira, vou pegar emprestado ali. Aqui fica 2, aqui fica 10. Cortei, fica 9, fica 10 aqui. 10 menos 3 dá 7. 9 menos 3 dá 6, 2 e 3. Mantendo a vírgula. Então vai dar 2.000 vezes 326,7 dividido por 330. Beleza. A gente pode multiplicar e depois dividir, ou dividir e depois multiplicar. Tanto faz. Vamos multiplicar antes, né? Vamos fazer 2 vezes 326,7 e depois contar as três casas decimais, as três casas, né? Que é o 1000. 2 vezes 7, 14. Fica o 4, vai o 1. 2 vezes 2, 2 vezes 6 dá 12, mais 1 dá 13, vai 1 também. 2 vezes 2 dá 4, mais 1 dá 5, e 2 vezes 3 dá 6, mantendo a vírgula. Mas como não era 2, era 2.000, tem as três casas a mais, tá? Se eu colocar mais dois zeros aqui, e essa vírgula dá as três casas, eu vou ter que, na verdade, isso daqui é 653.400 dividido por 330. Vou cortar um zero de cada um para facilitar. Então vai ser 65.340 dividido por 33. 6 não divide, 65 sim. Dá 33 vezes 1 ainda, né, que vai dar 33. Vai sobrar 2 aqui, 3 aqui, 32. Desci o outro 3, tá? Vezes 9, vezes 10, daria 330. Então, vai ser vezes 9, certo? 9 vezes 33. 3 vezes 9, 27. Vai 2. 3 vezes 9, 27 de novo. Mais 2, 29. 297. Aqui não tira, vou pegar emprestado. Aqui fica 1, aqui fica 13. 13 menos 7 dá 6. 1 menos 9 não dá, vou pegar emprestado, fica 2. 11 menos 9 dá 2 e aqui fica 0. Desci o 4, 264, dividido por 33. O 9 passou, então vamos ver se o 8 chega perto. 33 vezes 8. 8 vezes 3 dá 24, vai 2. 3 vezes 8, 24 outra vez, mais 2, 26. Exatamente 264. Então, vezes 8, deu 264, sobrou 0. O 0 que estava ali na chave vem aqui no quociente. Então,
a frequência que o observador realmente ouvirá não é de 2.000 Hz, mas sim de 1980 Hz, que está um pouquinho mais complexa aí do efeito Doppler, tá? Tem que lembrar lá da equação fundamental da ondulatória para achar a frequência original. Tem que lembrar da decomposição de vetores aqui no eixo x e y, sabendo que o x é o cosseno. Aí sim, realmente jogar na equação do efeito Doppler, sabendo qual é positivo e quando é negativo e quando é positivo. E aí só fazer conta, só matemática mesmo, para saber que é 1980 Hz, letra B.